que está escrito lá em 1 João, que diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, meus irmãos? Então, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus ele diz assim, tendes fé em Deus. Amém, meus irmãos? Primeiro chamado ali, depois ele fala outras coisas, mas eu gostaria de focar nesse ponto. Tendes fé em Deus. E lá, irmão, nesse texto que nós vamos ler, nós vamos ver uma situação muito conhecida até, não é um texto que não se tenha falado sobre ele ainda, mas Deus me incomodou desde ontem, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de dizer, é que nós precisamos nos voltar verdadeiramente para Deus, irmãos. A igreja do Senhor Jesus precisa se voltar verdadeiramente para Deus. A humanidade precisa se voltar verdadeiramente para Deus. Aí o subtítulo que Deus nos colocou no coração é restaurando o verdadeiro culto a um Deus que é soberano. Aleluias! Restaurando um culto ao verdadeiro Deus que é soberano. Um verdadeiro culto a Deus, a Deus, né? Que, no caso, um Deus que eu estou dizendo, mas no sentido, né, de que é o nosso Deus, que Ele é soberano. Amém? 2 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao 12, né? Vou falar aqui com muita calma, né? Porque o obreiro Abdala me chamou a atenção que eu falo muito rápido, que aí não dá para acompanhar e ir anotando, né? Então, obreiro Abdala, muito obrigado aí pela orientação em nome de Jesus. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 12, que eu gostaria de ler. Diz assim, e sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque esse versículo 6 aí, né? Versículo 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a terra das atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, que Salmanasé, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar para a Ala e para Abor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transpassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram, nem o fizeram. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? O povo de Israel viveu uma vida de altos e baixos, né? Diante de Deus. Quando se pensava que o povo estava firme, ele já havia se afastado completamente de Deus. E não é muito diferente aqui nos nossos dias, né? Não é difícil a gente encontrar pessoas que, por qualquer motivo, abandonam a fé.
né? Principalmente numa situação como essa, onde o medo quer dominar a nossa vida, onde o espírito do pânico quer dominar a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que agora é o momento de se voltar verdadeiramente para Deus. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente vê ali, logo que o rei Ezequias assumiu o reinado, ele restabeleceu o culto direcionado somente a Deus. O povo não foi junto porque não quis, né? Igual hoje na igreja, nós pregamos a palavra. Muitos ouvem aqui e saem aqui. Ouvem no ouvido e deixam escapar no outro. Muitos escutam, mas não ouvem. Muitos ouvem e até entendem, mas não colocam em prática, né? Então, o que acontece? Não é a culpa da liderança, igual no caso aqui do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele já entrou logo definindo a situação toda. Ele chegou logo devastando o negócio todo. Tudo aquilo que era consagrado aos ídolos, ele jogou por terra, né? Até falando a respeito da serpente, se você depois quiser ler a respeito dessa serpente, que Deus mandou Moisés levantar, o nome Neustã significa de cobre. Ou seja, um metal, né? Esse acontecimento está lá no livro de Números, no capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Livro de Números, né, que foi escrito por Moisés, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Lá você vai encontrar que o povo ele blasfemou contra Deus e Deus enviou serpentes no deserto que, ao ser picado por essa serpente, as pessoas morriam. E Moisés clamou a Deus e Deus, como um símbolo de Jesus na cruz, ele pediu para que Moisés levantasse uma serpente de bronze. E Moisés assim o fez. E toda pessoa que era picada pela serpente mortal, essa pessoa, se olhasse para essa serpente, ela era curada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós não temos mais que olhar para a serpente. Hoje nós temos que olhar para Jesus. Né? Tem muita gente até que diz que tem que olhar para a cruz. Não, a cruz não, Jesus não está mais na cruz. Né? Tem muita gente que diz que a cruz agora está vazia. Amém. Tem gente que carrega a cruz pendurada no pescoço que está vazia. Né? Mas não vou dizer nem contrário nem a favor, mas o que eu digo para vocês é que nós precisamos não só olhar para a cruz, que a cruz já está vazia, precisamos olhar para o trono. Precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que está assentado no trono, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, como diz a palavra, de onde ele vai vir julgar a todos, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos olhar para Jesus. O nosso Jesus, ele não está mais pendurado na cruz. O nosso Jesus não está no sepulcro. O nosso Jesus não foi retido pela morte, mas ele venceu a morte. E está assentado diante de Deus. Então, Ezequias, irmãos, ele tomou essa decisão no coração dele de servir verdadeiramente a Deus, né? Não vou falar aqui a respeito do pai de Ezequias, foi um homem terrível, um homem que fez tudo de ruim que você pode imaginar, mais um pouco. Mas aqui nós podemos ver que Ezequias, ele toma Davi como pai, como referência para ele, né? Então, tem gente que está na igreja que toma pessoas que não fazem o que é certo como exemplo, para não se posicionar diante de Deus, para não servir a Deus de fato, de verdade. Mas são conhecedores da palavra que diz que nós devemos se santificar, que diz que nós devemos ser santo como é santo aquele que nos chamou. Então eu não tenho que seguir exemplo de quem faz, de quem não faz ou de quem faz errado. Eu tenho que seguir exemplo de quem realmente vive o Evangelho. Porque, irmão, viver o Evangelho não é só um dever meu para poder as pessoas verem que eu vivo o Evangelho. É a minha salvação que está em jogo. Quando eu deixo de viver o Evangelho, que eu começo a viver um monte de contos, de fábulas, eu estou pecando contra Deus. E até onde alguém me prove ao contrário, a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna. Aleluias! Então, Ezequias, ele teve essa determinação. Eu queria dizer para você também, que está aí, que de repente até um tempo atrás, estava servindo o Senhor de forma relaxada, estava servindo ao Senhor por causa da liderança da igreja. Muitos vão na igreja por causa de um determinado pastor, por causa de um determinado líder, e não por causa de Jesus. Então eu gostaria de dizer para você que você tem um compromisso com Jesus. Quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus. E é tempo de você desfazer da tua vida, do teu lar, da tua família, tudo que foi consagrado aos ídolos. Tudo que te leva à idolatria. Em nome de Jesus, seja uma esposa, um marido, os filhos, muitas pessoas são idólatras dos filhos, são idólatras da esposa, são idólatras do marido. Diz que a esposa é tudo na vida, que o marido é tudo. Deus não se agrada disso. Tudo na nossa vida é Deus. Nós podemos e devemos amar os nossos cônjuges, os nossos filhos, mas nunca podemos dizer que eles são tudo na nossa vida, porque tudo na nossa vida é somente o Senhor, Deus dos exércitos. Né? Quantas pessoas que viveram uma vida maravilhosa em casamento, e de repente o casamento se acabou. E a pessoa ficou achando que ia morrer. Mas logo em seguida, Deus restaurou a sorte dessa pessoa. E ela viu que existia coisa ainda muito maior e muito melhor nesse sentido. Mas tudo na nossa vida é Deus. Amém, meus irmãos? Então essa é a primeira orientação para quem quer restaurar o altar a Deus. Não tenha ninguém no lugar de Deus. Não substitua o lugar de Deus por nada e nem por ninguém. Tem pessoas que trocam o lugar de Deus por um trabalho. Porque naquele trabalho eu me realizo. Nós precisamos nos realizar em Deus. E em qualquer lugar que a gente estiver trabalhando, a gente tem que estar servindo a Deus. O nome de Deus tem que ser glorificado. Né? O teu patrão ele pode ser o melhor possível para você, pode ser uma pessoa excelente para você, mas não coloque ele no lugar que pertence a Deus. Amém? Irmãos, esse texto sobre o rei Ezequias também nós encontramos no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, do verso 2 ao 23, né? 2 Crônicas 32, do versículo 2 ao versículo 23, que diz lá, o título é Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Nós encontramos também em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 36 e 37, né? Deixa eu falar outra coisa. Aqui, no versículo 18, do 3 ao 37, fala sobre Senaqueribe invadindo Judá. Né? Mesmo Ezequias fazendo tudo aquilo que era correto, por causa do povo, Deus ainda permitiu que o rei da Síria invadisse Judá e levassem aquele povo cativo. Deus ainda permitiu que Judá fosse invadido, né, pelo rei da Síria, e eles foram para o cativeiro e passaram lá no cativeiro, porque Deus havia já pronunciado através da boca de alguns profetas que o povo ia para o cativeiro porque tinham abandonado a Deus, tinham abandonado o Senhor, Deus dos exércitos. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre isso, né? A fidelidade do rei Ezequias não livrou o povo de ser levado em cativeiro. Porque, como eu falei, o povo muitas vezes ele não responde ao chamado. Deus usa o profeta para falar, Deus usa o pastor para ensinar, mas a pessoa não se dá por avisado, ela se dá por desentendido. Mas eu gostaria de dizer para você que é hora de você se voltar verdadeiramente para Deus. Aqui nessa passagem de Senaqueribe invade Judá, Ezequias, depois no capítulo 19, versículo 1 ao 19,
ele entra na casa do Senhor e ora na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Logo em seguida, no capítulo 19, versículo 20 a 34, 19, do 20 ao 34, Deus envia o profeta Isaías para confortar Ezequias. Oh, glória! Então eu quero dizer que a tua oração tem sido ouvida. Que esse inimigo, ele não vai prevalecer sobre a tua vida. Porque você tem tomado a atitude de restaurar o altar de Deus, o altar de louvor e de adoração a Deus na tua casa, o altar de louvor e adoração a Deus na tua vida. Deus já está enviando agora uma palavra de conforto para o teu coração. Deus já está enviando agora uma palavra de bênção e uma palavra de vitória, né? E depois, no finalzinho ali do livro de Reis, né? Deus, ele fere o exército assírio. Diz a palavra do Senhor que Deus envia um anjo, né? Depois você vai ler tranquilamente, porque o rei Senaqueribe, ele desafia Deus. Não é o rei Ezequias. E diz a palavra que Deus, ele envia um anjo durante a noite. E esse anjo, ele mata 185 mil soldados do exército assírio. Um único anjo mata 185 mil soldados do exército assírio e dá a vitória a Judá por intermédio do rei Ezequias. Outro texto que me chamou a atenção é que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 15 ao 34, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 34, que diz assim, ó: os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte eu disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, só um minutinho, por favor, né, que saiu fora aqui. Queremos, pois, saber que vem a ser isso, pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, diz: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, aleluia, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo todo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, aleluias, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também
sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. E todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria de dizer para você, em nome de Jesus, que você pode de repente estar pensando assim, pastor, mas o que tem a ver essa passagem com a passagem lá de Ezequias, lá contra o rei Senaqueribe? A questão do altar. Amém? Eu até separei outros textos aqui também, que fala sobre todas as situações. Né? 1 Reis 18, 22 a 46, com Elias e os profetas de Baal. Do versículo 30 ao 32, diz que Elias repara o altar do Senhor. Amém, meus irmãos? Né? Paulo e Silas na prisão, eles constroem um altar de louvor e adoração ao Senhor, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 16 ao 34. Né? Atos 12, do 5 ao 12, diz que a igreja constrói um altar de oração ao Senhor pela vida de Pedro. Então, o que tem a ver esses textos, relacionando esses textos, tem a ver, meu irmão, que nós precisamos ver se o altar de Deus ele não está quebrado na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa. Foi preciso Deus permitir que o mundo parasse, para que a igreja possa parar também, para refletir a respeito de tudo que nós temos feito. Se realmente nós temos feito para um Deus vivo e todo-poderoso que é dono de todas as coisas. Né? Com o passar dos anos, a gente vai vendo a banalização do nome de Jesus. Pessoas usando o nome de Jesus de qualquer maneira, por qualquer fim, né? Não cumprem nem o que dizem, nem nos ensinam não, ainda querem usar o nome de Jesus. Pessoas usando o nome de Jesus para benefício próprio, para ter renda, lucro financeiro em cima das pessoas. Sendo que Jesus falou, de graça receber, de graça dai. Eu entendo que o obreiro é digno do seu sustento, mas do seu sustento, não do seu enriquecimento. Né? Então nós precisamos entender que Deus ele não tem se agradado da forma e da direção que nós como igreja temos tomado. O altar de Deus está quebrado, onde cantores são ovacionados, são idolatrados, onde pregadores são ovacionados, são idolatrados, sendo que nós somos simplesmente um fôlego de vida que Deus soprou na nossa narina. Que a qualquer momento o Senhor, ele arranca esse fôlego de vida e nós desfalecemos, caímos, puf. Por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a honra dele com ninguém. Nós podemos, irmãos, ver que todos esses aqui, nós já sabemos a história de Elias, que depois ele invoca a Deus e o fogo desce do céu. E depois ele ainda mata todos os profetas de Baal, o fio da espada. Né? Mas nós sabemos que Elias primeiro ele restaurou o altar. Ezequias primeiro ele restaurou o altar. Esdras, lá no capítulo 3 do livro de Esdras, diz que ele, quando chegou para restaurar o templo, a primeira coisa que ele restaurou foi o altar. Né? Então, antes de restaurar qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos restaurar o altar de Deus. Nós precisamos se voltar verdadeiramente para o Deus vivo. Amém?
Até porque se nós, irmãos, tivéssemos realmente voltado para esse Deus vivo, o medo não teria tomado conta da gente, né? Como eu já falei aqui da outra vez, que eu pedi perdão a Deus, porque eu me senti envergonhado diante de Deus. Tamanho temor e o pavor que assumiu a minha vida nos primeiros momentos, nas primeiras notícias, na primeira informação, né? A respeito de toda essa situação. Eu sei que é uma situação séria, que é uma situação grave. Tudo que acontece no mundo é fora do controle do homem. Mas eu tenho que entender que nada foge do controle de Deus. E como eu já falei aqui, esse tempo Deus separou para ele, para restaurar o quê? A família. A família estava perdendo a sua identidade. A igreja do Senhor tem perdido a sua identidade. E outra coisa que eu tenho falado, que eu quero dizer novamente, eu quero dizer sobre a tua vida, em nome de Jesus, essa situação toda ela vai passar, em nome de Jesus, e não demora muito. Mas o problema não é essa situação passar, é como nós que vamos estar aqui na terra, como igreja do Senhor, vamos estar depois que isso tudo passar. Será que nós vamos voltar? Tem muitas pessoas que já até voltaram para a mesmice, né, do dia a dia, já estão até achando que o negócio não é tão assim do jeito que tem sido falado. Não acredito na questão. Mas é necessário que nós venhamos entender que Deus ele separou esse tempo para ele. Porque você que está dentro da casa, da tua casa, respeitando a determinação que foi dada por Deus aos nossos líderes, você está debaixo da proteção de Deus. Você que tem obedecido a voz de Deus, tem orado com a tua família, você está restaurando o teu altar. E Deus vai responder com fogo sobre essa situação, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, pastor, o que tem a ver esses textos? Todos eles, Ezequias reconstruiu o altar. Isaías, Elias reconstruiu o altar. Esdras reconstruiu o altar. E inúmeros outros, que se a gente for pegar, a gente vai ver que antes de qualquer coisa, construía um altar de louvor e adoração a Deus. Ou reconstruía o altar que estava quebrado. Quem realmente tinha temor a Deus, nós podemos ver a história do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Primeira coisa que ele fez, reconstruiu o altar de Deus. Destruiu todos os altares dos deuses pagãos, dos falsos deuses. Então, meu irmão, permita que o Espírito Santo de Deus venha te orientar a respeito da reconstrução do altar de louvor e adoração a Deus. Você lembra quando você foi chamado por Deus, que você se converteu a Deus, como que você orava, como que você desejava ter um conhecimento desse Deus, e de repente, no longo do tempo, isso aí foi se perdendo, porque você foi colocando como importante para a tua vida outras questões, e acabou se desligando de Deus, e o teu altar se partiu. Então eu gostaria de deixar essa palavra, né, para você ir meditando em nome de Jesus, né, que assim como o apóstolo Paulo diz que esse Deus ele é criador de todas as coisas, ele só fez todas as gerações dos homens através de um homem só. Você imagina, né? E a gente fica pensando, como vai ficar essa situação? Está no controle de Deus, meu filho, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus, ele pegou o barro da terra, o pó da terra e fez Adão, soprou na sua narina o fôlego de vida. Não é isso que você crê? Não é isso que eu creio? E dali ele fez toda uma geração. Todas essas gerações que existem partiram de lá. Um dia, quando ele se entristeceu, que ele destruiu o mundo por causa do pecado que estava dominando os homens daquela época, que ele enviou o dilúvio, de 8 almas ele reabitou toda a terra. Ele fez todas essas coisas que estão, todas essas pessoas que existem hoje, vieram de lá. Mesmo que a pessoa acredite ou não acredite,
É o que está escrito na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia. Espero que você também creia, porque a palavra de Deus, ela tem mudado história, ela tem transformado vida, ela tem fortalecido pessoas que estão já desesperadas, que a ponto de tirar a própria vida. A palavra de Deus tem entrado nessas vidas e tem mudado a história. Então essa é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Né? Então, nós podemos ver essa ligação. E Paulo, ao chegar em Atenas, ele encontra lá um altar ao Deus desconhecido. Aquele povo ali, mesmo sem saber de fato, de verdade, quem era esse Deus maravilhoso, eles já o reverenciavam. Né? É onde entra que muitas pessoas lá no mundo, lá no mundão, que de repente nem tomaram decisão com Jesus, e tem muito mais temor de Deus do que nós. Respeito muito mais as coisas de Deus do que nós. Né? Nós estávamos, irmão, como um barco solto no mar. Jesus falou que ele subiu do monte e ele via as pessoas como ovelhas sem pastor, como um rebanho sem pastor, desnorteados, né? E nós, como liderança, nós acabamos fazendo, sabe o quê? Querendo agradar o homem. Muitos reis que vieram antes, eles fizeram dessa forma, tentando agradar aos homens. E acabaram entristecendo a Deus. Então nós não podemos agradar o homem. Eu quero dizer para você nessa noite, através dessa palavra, que nós precisamos verdadeiramente restaurar o altar de Deus na nossa vida. Nós precisamos restaurar o altar de Deus na nossa casa. Nós precisamos restaurar o altar de Deus no nosso ministério. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Né?